Bom, eu resumo o meu trabalho na tríade tecnologia, legislação e comportamento. Porque eu acho que o profissional de segurança da informação, ele não é não desmerecendo, mas ele não é aquele cara que conserta o computador. Ele é a pessoa que tem que entender da tecnologia, como que a coisa funciona. Ele tem que entender da legislação. Por quê? Por exemplo, é muito comum nas empresas chegarem e falarem assim, afinal, eu posso, vamos dizer, verificar o conteúdo do e-mail do meu funcionário? E o profissional de segurança da informação, que não conhece, não precisa ser um profissional de direito, mas tem que conhecer o direito. Ele fala o quê? Pode. Tecnicamente pode, né? E legalmente? Aí fica o vazio. Então, por isso que essa área é tão importante. E, por último, comportamento. Vários desses procedimentos do antivírus, se eu falar errado, por favor, me corrija, são feitos com base em heurística, não é isso? O que é isso? Ele prevê o comportamento do vírus e fala, aquilo é um vírus. Esse comportamento que ele está tendo na máquina é um vírus. Então, mesmo antes de ter uma vacina, a maioria dos antivírus consegue barrar. Por quê? Porque ele analisa. E a mesma coisa nós fazemos com os cybercriminosos. Você verifica que ele tem um comportamento específico, consegue traçar um perfil, consegue chegar nele, muitas vezes, só analisando o modus operandi dele. Tá? Então, isso é uma breve apresentação. E vamos começar a nossa brincadeira. Os crimes digitais, eletrônicos, alta tecnologia, cybercrimes, não interessa como chama. Eles não são nada de alta tecnologia em geral. Eles são acessíveis a qualquer pessoa, tanto como vítima quanto como autor. A maioria dos crimes no Brasil, os criminosos não são, como é que eu posso falar, grandes conhecedores. Nós vamos ver aqui que o Brasil compra muita solução de fora, né? É um mercado de importação. E o Brasil ele tem um rol de pessoas extremamente criativas, mas não para desenvolver, mas para modificar. Aí sim, o Brasil se diferencia. Então, quando nós falamos de alta tecnologia, tal, é só para usar a terminologia que as pessoas falam, mas são crimes por meios eletrônicos. Usou um meio eletrônico, é um crime que é cabível aqui no nosso escopo. Falando em desafio, a gente tem que entender um pouco da história do crime eletrônico. O crime eletrônico, ele começa lá atrás, como é que era? Crime no sentido amplo, tá? Vandalismo, né? Desvio em sistemas. 1970 e poucos, tem um livro lá, que eu esqueci o nome agora, lembra do nome? Aquele famosíssimo. Não, mas todo mundo tem, ele tem também, o Cláudio tem. Do Lessing, exatamente. Ele conta alguns desvios. Ele conta alguns desvios em computador. Que é isso? A pessoa fazia desvio em folha de pagamento, fazia desvio em meios eletrônicos, né, aqueles computadores gigantes, cartões perfurados de alguma forma que conseguia passar um dinheiro de um lugar para o outro. Sabe aquela velha história, aquela lenda que o banco tira centavos, tal? Isso foi aplicado, mas em pequena escala, em pequeno número de correntistas na década de 70. Desde então não existe mais, isso é lenda. Mas é lenda nos dias atuais. E como que era? Desvio em sistema. Um técnico, que aqui está o Cláudio, trabalhou nessa época, trouxe os cartões perfurados que ele mesmo programou, é verdade. E o técnico ele tinha total liberdade, porque ninguém sabia direito o que ele estava fazendo. Ele era um ET mesmo no mundo. Estou mentindo, Cláudio? A pessoa que pega um cartão, faz um monte de furinho, e uma máquina começa a fazer cálculos extremamente precisos, e que ninguém sabe como aquilo funciona, pensa isso na década de 70. Sensacional, né? Bom, desvios de sistemas. Depois, você vem aqui, já nos anos, trazendo para o Brasil, anos 80, essas coisas, você começa a ter alguns vírus. E esses vírus, eles buscavam o quê? Eles buscavam vandalismo. Então, você tinha vírus, por exemplo, stoned. Your computer is now stoned. Né, um clássico. Seu computador está drogado. Aí tinha uma versão 2.0 que falava, legalize marijuana, punha sim, ele se auto-apagava. Punha não, ele apagava o seu conteúdo. Que também você recuperava com um comandinho muito simples. Mas ele era um vírus que fazia vandalismo. Ele fazia imagem própria. Quem lembra do vírus I Love You? Esse vírus o rapaz fez para a namorada. O nome deles aparecia no código-fonte. Foi muito interessante. Ele era apaixonado. Então, quer dizer, ele fazia algo, por exemplo, eu fiz um vírus mais danoso, ela vai lá e desenvolve um vírus que é mais danoso ainda, para concorrer comigo. Então, vocês veem a diferença da coisa. Era uma coisa de uma concorrência entre garotos, entre fuçadores, digamos. Não entre criminosos,
Não que eles não fizessem dano a ninguém, mas não eram profissionais do crime. Depois você começa a ter uma outra brincadeira. Crimes de identidade, crimes contra a honra. Como que é? As pessoas começaram a realmente causar prejuízo. Veio junto propriedade intelectual, pedofilia, fraude bancária. Propriedade intelectual é um negócio que não tem tanto problema no Brasil, aquele negócio de MP3, vídeo, acho que vocês nunca ouviram falar, né? Na Suécia é muito comum isso, sabe? Aqui não, aqui ninguém pirateia nada. Eu mesmo nunca ouvi falar, só estou falando para que vocês conheçam, né, a realidade desses países. Né? Fraude bancária também, não tem, né? Bom, então entenderam a diferença? Aqui o cara começa a ganhar dinheiro. Ele fala, ô, isso aqui é bom, hein? Aí ele vai lá, pega aquele garotinho e começa a ganhar dinheiro. Ele é um profissional já do crime aqui, que alicia técnicos, na primeira rodada, fala, vem cá, garoto, vem trabalhar comigo. E ele vai. Hoje ele não precisa, hoje eles formam o seu pessoal. Né? E você começa a ter pessoas que criam uma identidade na web para cadastros, para essas coisas, para obter benefício, crime contra a honra. Todo mundo já viu 1000 vezes aquelas notícias, Orkut, Facebook e tantos outros aí que o pessoal fica se xingando. É o único que não envolve dinheiro aqui. O resto, todos eles envolvem dinheiro. Agora você tem uma nova onda. Cyberativismo, que é nada mais do que essas manifestações na rua, aquele pessoal que usa máscara e destrói tudo, você tem igual na internet. Então você tem ataques muito danosos, como, por exemplo, posso citar no ano passado, vocês lembram que a Fazenda ficou fora do ar? Quem lida com empresa sabe disso daí. Ficou, se não me engano, 3 dias vai e não volta, 1 dia totalmente indisponível e 2 dias vai e não volta. Né? Aquela coisa. Cyberativistas não ganharam nada com isso. Quer dizer, ganharam cadeia, né? Porque eu identifiquei eles em 4 dias. Mas foi legal para eles, né? Não sei. Cyberespionagem, cyberguerra, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E lavagem de dinheiro. Pensa assim, se você consegue circular dinheiro no mundo de forma rápida, o que acontece? Fica mais fácil sumir com esse dinheiro, né? Então as quadrilhas estão especializando em circular dinheiro. Então o dinheiro circula em velocidade muito alta. Continuando com a nossa brincadeira, já entrando nos desafios e novas modalidades. Você pode, por exemplo, falar que você tem como desafio, e não nova modalidade, qual que é o maior desafio que nós enfrentamos? Vamos lá. Por que muitos vírus... Quantas vezes vocês já viram aquele aviso assim? Não solicitamos mais do que uma senha do seu cartão. Já viram isso daí? Na internet? Legal. Quantas pessoas preenchem o cartão inteiro? Eu lembro de uma menina que chegou e falou, olha, eu tenho antivírus, eu me protejo e tal. E aí, outro dia, chegou um cartãozinho lá do inferno aquilo, porque eu tive que digitar ele inteirinho na internet para usar. Quer dizer, o banco não tem ideia de que mandou para você o número? Está escrito no site, não solicitamos mais do que um número. Aí você também tem aquela coisa de assim, olha nossas fotos, ficaram ótimas, de uma pessoa que você não vê há 40 anos. No meu caso, 40 anos eu nem vi ela nunca na vida, mas tudo bem, tenho 37. Mas você não vê há muito tempo, e aí você fala, peraí, se eu não vejo, eu tenho que ver as fotos que a gente está junto, né? Não. Então, a primeira coisa que eu digo que é um desafio, e vai ser sempre, enquanto os usuários não entenderem, o que é? É a falta de conhecimento. Quem são os usuários? Somos todos nós. E, na verdade, nós temos que investir no conhecimento. Eu faço uma brincadeira sempre, não me canso dela, porque ela explica bem. Quem aqui aprendeu a dirigir sozinho? Alguém? Alguém? Ninguém? Não, aprender a dirigir sozinho é impossível. Aprender a dirigir sozinho, nunca vi um carro na vida, eu abro, entro e saio dirigindo, é impossível. Porque ou eu não conseguirei sair com o carro, ou eu vou sair e vou bater no primeiro poste, não é isso? Agora alguém te ensinou, ou você observou, não foi sozinho. Sozinho, ninguém. Agora em computador, quantas pessoas vocês conhecem que vai lá, nunca utilizaram a máquina, de repente fala assim, iniciar, né? Iniciar começa, né? Todos os programas. Pensa no Windows XP, que é um exemplo legal. Aí ele fala, Internet Explorer, quero explorar a internet. É isso que eu quero explorar a internet. Pronto, ele já está lá. Ele está na internet. E ele vai lá e ele vai ver o quê? O Xvideos. E aí ele começa num mundo que ele não tem ideia do que é. Eu vejo que tem pessoas que não se manifestaram do Xvideos. É um site de pornografia. Enquanto eu vejo outras aqui que elas estão até ruborizadas, que eu
dentro da minha finesse, não declinarei que é ele. Bom, mas continuando. Aí acontece o quê? Esse usuário começa a ter problemas. Ele começa a trazer conteúdo para a máquina. Aí ele tem antivírus. Um exemplo, né? Eu falo de antivírus porque a maioria das máquinas são Windows. Elas precisam de antivírus. Isso não é nenhum demérito. Se outro sistema operacional começar a progredir, ele também vai ter problemas. Bom, aí ele fala, eu tenho antivírus. Eu tenho antivírus. Meu antivírus é bom. Ele é McAfee. É isso? Gostou, né? Bom, aí ele fala assim, é McAfee, é bom? Legal. Só que o que acontece? Ele não atualiza há 8 anos. É o vírus Khan que veio no DOS, 6.22. Certo? Não, brincando que não dá para funcionar. Mas ele tem um antivírus de 2 anos atrás. 6.22 começou no 6, né? O Windows Khan. Esse 6.22 era bom. Ele era bom. Ele era muito bom. Ele era o melhor. 6 disquetes, eu tenho até hoje. Original. Bom, aí voltando aqui, a conversa de nerd é forte, sabe? Porque ninguém nos entende. E hoje que nós somos os donos do mundo, porque todo mundo fica na frente do Facebook. Entendeu? Nós tomamos conta do mundo. Então os nerds, quando se encontram, ficam felizes de ver o resultado de tanta batalha. Certo? Bom, voltando aqui, falta de conhecimento dos usuários. O usuário vai lá e ele faz o quê? Ele chega lá simplesmente e ele fala assim, eu tenho antivírus, mas ele não atualiza. Aí ele fala assim, olha, tem um negócio que fica aparecendo o Windows atualizar. Tem que fazer? Não, eles mandam para você sentir saudade, para dar presença, assim, né? Ver que eles existem. E assim, aqui, ó, nesse negócio aqui fala que o meu software não é original. Tem uma estrela. Como que eu tiro a estrela? Ele não quer pôr o software original, ele quer tirar a estrela. Entendeu? Aí começam os problemas. Por quê? Usando o exemplo do Windows XP, um dia nós pegamos e decompilamos. O que é decompilar? Você pega um programa que está executável na sua máquina, aquele programa que você pode clicar e ele funciona. E você transforma ele em linguagem de máquina, para você ver o que ele faz. Tem outros meios, mas decompilar é um dos meios. Nós pegamos um ativador do Windows pirata. Ele simplesmente modificava os arquivos do Windows e abria portas. Como portas? Portas é quase igual na vida real, porta mesmo, que é a que dá acesso à máquina, porta não monitorada. Então, quer dizer, você instalava um Windows pirata e conseguia alguns buracos na sua segurança. Pensa agora no advogado. Acho que a maioria dos senhores são advogados, ou estou estudando para tal. Né? E aí, na verdade, é assim, vocês lidam com a vida dos outros. Acho que nem fica bonito, né? Advogar em causa própria, não é isso? Então, quer dizer que o arquivo de vocês no computador está cheio da vida alheia. Não é a vida de vocês. E se alguém furtar esses dados? Se tiver valor econômico, hoje em dia já os tribunais entendem que cabe furto. Né? E aí? Percebe como a falta de conhecimento do usuário ela acaba prejudicando a vida profissional, ela acaba prejudicando todo um ecossistema que é feito para funcionar. Então, a minha dica é o quê? Aprimorem o seu conhecimento. Tem que virar técnico? Não, de forma alguma. Mas tem que entender a ferramenta, conhecer os riscos, saber até onde eu posso ir. Por exemplo, tem o link amarelo, né, que falou lá. Devo clicar? Você tem que saber os riscos. Você tem que entender. E não ligar para o Matias ou para mim, ou para qualquer outra às 4 da manhã. Apareceu aqui, eu preciso clicar, eu vou. Entendeu? Não, você tem que entender. E não é tão difícil. Continuando, esse aqui, na verdade, é um desafio. Passando outro desafio, transnacionalidade. Isso aí, a gente só vai conseguir resolver com legislação. E uma legislação, força-tarefa, mudança no conceito de soberania nacional, mudança no conceito de polícia. Quer dizer, tudo coisa simples, muito fácil, né? Bom, mais fácil mandar médico para a Amazônia do que conseguir isso, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é um caso real, isso é real. O ataque ao banco nas Filipinas. As Filipinas identificam... Cadê o negócio? Tá aqui. As Filipinas identificam que teve um ataque ao banco visando desviar dinheiro. Falam, veio da onde? Brasil. Policiais do Brasil falam, parece jogo de empurra, mas não é, isso é real mesmo. Falam, então, o ataque veio da Coreia do Sul. Policiais da Coreia do Sul falam, então, o ataque veio do Canadá. E policiais canadenses identificam a origem e prendem os criminosos. Quer dizer que aqui estava todo mundo mentindo? Não. Realmente ele fez esse caminho. Ele sai daqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, para chegar no destino final. Cada autoridade desses países
deveria participar ativamente da investigação? Sim, senão é impossível descobrir. E por que eles fazem um caminho desse? Porque eles se escondem atrás de legislação. Se eu precisar quebrar um sigilo, quanto tempo demora? Os senhores são advogados, eu peço uma quebra de sigilo de um IP, quanto tempo demora? No criminal? 6 meses, tá bom, né? Tá tranquilo, para que pressa, né? O pessoal está muito estressado. Né? Pressa, né? 6 meses. Então é isso. Então nós temos como desafio, por exemplo, a transnacionalidade. Nós temos isso daí. Nós temos uma coisa que não está previsto, nunca ninguém previu que a lei ia acontecer. Isso é diferente do cara que traz armas ou drogas na fronteira e é transnacional, mas é uma pessoa, eu pego ela, eu ponho a mão nela. Entendeu? E geralmente é crime dos dois lados, você consegue tomar uma atitude. Isso daí não. O que você faz? Mudança nas leis. Continuando aqui, computação na nuvem. Falando em computação na nuvem, o que é a tal da nuvem? Alguém sabe? O que é a tal da nuvem? Cúmulos, nimbos, essas coisas? Não. A nuvem, o que, que é? Falando em termos bem simples, quem tem Gmail, por exemplo, Hotmail, coisas do gênero, fica no computador de vocês o e-mail? Ele está na nuvem. O que, que é a nuvem? Ela está num servidor, que eu não tenho a menor ideia de onde esteja, muitas vezes distribuído em várias localidades geográficas, que garante o funcionamento dele. Isso é a nuvem. Quando fala, está na nuvem, vou mandar para a nuvem. Não é nada complicado. Em vez de funcionar no seu data center, sob o seu vista, ele vai funcionar onde? Aonde o seu provedor de serviço que você contratou determinar. Diferente, né? Mas muito simples. Fala, por que isso é um desafio para o crime eletrônico? Exemplo. Eu vou lá, tem uma aplicação de crime eletrônico muito comum, que ela é hospedada na web. Só que em vez da pessoa hospedar numa rede doméstica, numa casa, tal, ela hospeda na nuvem. E dessa nuvem é uma nuvem, por exemplo, da Amazon, ou, por exemplo, da Microsoft, que tem centenas de lugares no mundo que você pode escolher para ficar. Inclusive rodando em todo simultâneo, trocando de um lado para o outro. E aí, complicou? Legal. Alguém está com dados de outra pessoa na nuvem. Mandado de busca e apreensão. Vamos lá. Chega na casa do cara, ele não tem computador. Está na nuvem. E aí? Vou saber onde está? E aí? Como é que fica? Então, isso daqui é uma coisa assim, que chega lá o advogado, ele vai pedir alguma quebra, alguma coisa, ele vai falar assim, então, para quem que você quer pedir a quebra? Está no Google, está na Microsoft, sabe assim, mas não tem como falar na rua tal, no endereço tal. Então, a mudança, o Brasil tem que se preparar para isso, ou seja, a partir do momento que a empresa resolve explorar o serviço aqui, ela tem que disponibilizar meios para que esse dado continue sendo acessível às autoridades daqui, porque ele é um dado, desculpe-me, qualquer empresa que presta serviço, ele é um dado brasileiro. Ah, mas ele trafega em território americano. E daí? O avião do Brasil também trafega lá, ele não vira americano por causa disso. Ele não passa lá em cima, não pousa e não volta? E alguém fala, não, é nosso agora? Não! Então o dado é nosso. Quando eu mando um e-mail para ele, ele se destina de um cidadão brasileiro para um cidadão brasileiro. Aí ele vira para mim e fala, eu sou alemão. Eu falo, não, desculpa, brincadeira. Mas aí, na verdade, eu mando um e-mail para ele. Esse e-mail, por mais que ele circule em qualquer lugar, ele é brasileiro. E isso daí tem que ser muito bem entendido. Não pelas empresas, porque elas entendem muito bem, pelo judiciário, pelos advogados, para pedirem melhor. 10 minutos. Obrigado. 12, vai. Bom, a última vez eu passei 2 só, tá bom. Mas, voltando, você tem isso daí e você, na verdade, você começa a criar um desafio. Porque para quem os advogados vão pedir? Começa a ficar complicado, né? Redes privadas. Agora vamos negociar. Eu vou falar disso se eu ganhar mais 3 minutos, porque eu tenho um outro negócio para falar. Porque isso demora. Se falar não... Consultar aqui o nosso assessor. Você que sabe. Eu já conheço o tema. Tem 3 minutos aí? Eu gasto 3. Concedido exatos 3 minutos. Você viu como é que é, né? Aqui tem que ser negociado. Não, porque a última vez eu falei que nem um louco, rapidamente, o negócio foi rápido, 32 minutos cravados. Entendeu? Então hoje eu estou um pouco mais devagar para que as pessoas entendam. Foi muito rápido. Bom, voltando aqui, redes privadas. Vocês já ouviram falar nisso aí? Deep Web? Agora é o grande terror, né? Ai, está na Deep Web.
Não, porque tem a Deep Web, o criminoso faz o que quer na Deep Web. Não é assim? O que é a Deep Web? Alguém tem ideia do que seja a Deep Web? Hã? Acho que não. Não, poderia ter, porque a senhora viu a minha outra palestra. Vamos lá. Como que funciona um acesso a site? Vamos entender como que funciona para poder falar o que é a Deep Web. Eu quero acessar o UOL, nenhuma propaganda, tá? Apenas um site que eu gosto. Quero acessar o UOL. Você consegue enxergar daí, todo mundo? Aí como é que funciona? Eu digitei uol.com.br no meu Internet Explorer. Ele saiu da minha casa, bateu no meu provedor de serviço de internet, seja ele net, telefônica, qualquer outro que de vez em quando funciona. Aí ele vai lá, bate no registro BR e fala assim, oi, registro BR, tudo bom? Estou lá no computador do Marcos, ele quer acessar o UOL. Aí ele vai lá e fala assim, 200.147.67.142. O que é isso? É o IP do UOL. O que é o IP? É um número, em tese único, na verdade único, mas que pode ser falsificado. Mas, assim, de fato, ele é único na internet, onde a comunicação é direcionada. Por que isso foi criado? Pensa e fala assim, cara, você tem que acessar meu site, 200.147.67.142, é maravilhoso. Aí você fala 200, quer dizer, aí eles criaram o quê? O DNS, Domain Name Server, no qual ele transforma coisas que os seres humanos conseguem entender em coisas que máquinas e nerds conseguem entender. E ele diz o caminho. Isso aqui está dizendo o caminho, está dizendo tudo. E aí chega lá e aparece o UOL na sua máquina. Olha ele aqui, que bonitinho. Entenderam como funciona? Isso é uma coisa padrão na internet. E agora, se eu uso alguma rede privada? Por exemplo, aqui eu estou usando o Tor, mas tem outras, tem I2P e tal. Chatinho, aliás. O Tor. Eu vou lá, conecto aqui na internet, ele vai lá e fala assim para mim, então, eu estou dando um túnel de dados para você. Cara, túnel de dados. Tipo do Tron, né? Não. O que é um túnel de dados? Ele cria, chama encapsulamento mesmo, tá? Ele protege a sua informação, que ela circula na internet, mas como se fosse um fiozinho só seu, que ninguém mais tem acesso. Uma explicação bem simples. E essa informação que está correndo por esse fiozinho não é acessada por outros. E outra coisa, ela é roteada, ou seja, eu digo para onde ela vai conforme o meu servidor escolhe. Entenderam a diferença? Não é algo público, é uma rede privada. E aí, qual que é a diferença deles? Por exemplo, usando no Tor aqui, que o pessoal chama em geral de Deep Web e tal, você tem acesso a coisas, tanto à internet convencional quanto ao Silk Road, onde você pode comprar maconha, cocaína e outras porcarias. Isso é real, isso não é mentira. Né? Alguém já comprou, viu? Tentei, né, gente? Vai que alguém fala, é bom. Vamos conversar, né? Tipo, bom, sempre tento. Não necessariamente, né? Ele fala, se ele entregar metade do site, está aqui a carta. Bom, voltando. O Silk Road, por exemplo, ele fala assim, mas não dá para combater isso aí? É em território nacional? Eu posso conseguir uma ordem internacional de busca para pegar um traficante que está lá, ou só quando essa droga entrar no Brasil? Outra coisa, ele está traficando alguma coisa? Ele está pondo à venda. Eu já comprei para ver se está pondo à venda mesmo? Perceba que é uma situação difícil. E outra coisa, o teu IP está mascarado ali. E ele não segue um caminho lógico, ele se espalha. E aí ele é remontado. De uma forma bem simples, eu estou explicando. Então fica difícil a identificação. Eu não sei quem está usando. Eu não sei onde esse cara está. Como que fica? Na verdade, tem como rastrear, dá um trabalho do inferno, mas você consegue uma coisinha ou outra. Isso é um grande desafio. Mas já estamos desenvolvendo cada vez mais meios para identificar algumas pessoas. Não esquece que se o cara vende droga, a droga não chega pelo cabo do computador, né? Entendeu? E aí que é um dos meios. Continuando. Cyberativismo e hacktivismo, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e eu vou abreviar um pouquinho, porque... na verdade, a partir do momento, eu penso, cyberativismo, você fala assim, queremos o fim da corrupção, queremos isso, aquilo, aquilo outro, e derruba a fazenda. Cara, vai derrubar o Senado, sei lá, qualquer coisa. Mas o quê? Ele tem que derrubar quem ele acha que ele está querendo combater. Não o site que ele vai lá, com uma ferramentinha boba, descobrindo uma falha que já existe há um tempo, ou fazendo um ataque, você mostrou o botnet? Mostrou, né? Fazendo um ataque via DDoS, são as botnets. Então você vai lá, inunda o cara de acessos e ele para.
Desculpa, isso não é técnica. É uma técnica, mas não é algo assim, uau. E aí você fala, o que você quer? Queremos mudar o mundo. Poxa, sei lá, começa a ensinar isso para as crianças. Acho que às vezes é mais efetivo, né? Parar os sites, eu não vejo muita coisa. Mas, hoje em dia, o hacktivismo também é uma coisa muito ativa. Então, teve um caso interessante que você teve esqueci o nome do moço lá da Wikileaks, como é que é? O Assange. Isso. O Julian Assange fez um site que revelava coisas do governo americano e tal. A Visa bloqueou os pagamentos dele. Lembram disso? E aí, o PayPal também. E aí, os hackers foram lá e derrubaram o site deles. Tipo, também não vão funcionar. E aí? Continuando. Só uma coisa interessante nisso aqui. Tem governos também nisso, tá? Eu ia pôr aqui, eu acabei esquecendo, por exemplo, teve um caso do Stuxnet. Isso é um vírus para sistemas operacionais SCADA. Alguém usa SCADA? Não para subir. Usa-se Windows, usa-se Mac, OS, não é isso? SCADA é sistema operacional para quê? Para máquinas. E é um sistema da Siemens. E esse sistema foi infectado especificamente em caso de usina nuclear, especificamente no Irã, especificamente atrasando meses de desenvolvimento. Código lindo, lindo, extremamente complexo, feito por profissionais e não foi um só. Isso é uma coisa de cyberativista. Não, não é. Eu acho que tem muito governo atrás de algumas coisas, né? Mas tudo bem. 5 minutos. Então, cartões de segurança, gente. A gente vai falar bem rápido agora. Você que sabe, eu já sei tudo isso aqui, não é nenhuma novidade. Bom, vamos lá. Aqui, ó, isso aqui é muito interessante. Algum de vocês usa cartão para entrar no prédio? É legal, não é? Bacana, super seguro, não é legal? Olha que interessante. O artigo 155 diz que ele vai ser qualificado se usar chave falsa, não é? Legal. Como que eu diferencio um cartão verdadeiro de um falso? Deve ter uma chave de segurança, não é? Vou mostrar uma coisa para vocês, vou tentar aqui. Isso aqui é uma chave mesmo, de um edifício, tá? Da Polícia Civil, do nosso prédio. É mesmo, não é mentira. Aí você vem aqui, eu peguei um celular com Android, não tem nada demais, tá? Venho aqui, vamos ver se funciona, brincadeira? Né? Não sei, eu fiz um cursinho, né? Vamos ver se funciona. Eu venho aqui, ligo aqui um leitor, né, de cartões, nada muito chique. Venho até aqui, volto. Aí eu vou ler. Isso aqui está em cima da sua mesa, tá? Vou deixar aqui um minuto só para tirar. Pensa que isso aqui está em cima da sua mesa. Aí chega lá o safadão do amigo seu, que é bandido, e faz assim, ó. Oi, e aí, Marcos, tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho? E ele põe o celular dele em cima. Pronto. Ele põe o celular dele em cima. E ele só deixa lá. Eu esqueci de tirar o barulho. De deixar fazer para vocês verem. Geralmente ele usaria dessa forma. O cartão está copiado já, tá, gente? Ó, só de encostar. Se alguém depois tiver dúvida, está aqui o código dele. O cartão está copiado. Aí o que acontece? Copy Card Plus Advanced Master 2013 R2. Bom, voltando. Ele copiou o cartão. E aí você fala assim, mas ele vai gravar em outro cartão? Dá para gravar? Dá para gravar. Aí você fala, tá, ele grava em outro cartão. E o que acontece? Aí vem o chatinho, né? Mas tem a trilha dele, não regrava. Então tem uma identificação universal que eu não consigo regravar. Só que você compra chinês o cartão, e ele tem lá no próprio site, com a primeira trilha regravável. Então você usa isso aqui, copia para um outro, pronto, você tem uma cópia. Isso pode ser usado tanto para você ler isso aqui, você pode ir no metrô, aliás, é muito divertido. Você põe no metrô assim no bolso e fica pip, 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 pip. Quando você vê, você tem um monte assim. Pena que não dá para saber de onde é, mas é engraçado, né? Não dá tempo de mostrar para vocês, mas eu tenho uma carteira que eu comprei lá fora que ela não deixa ler. Ele já tem essa preocupação lá. Se alguém quiser ver, eu tenho aqui, eu mostro como é que é. E você pode pôr em cima... Não tem nada, filho, para. Aí você pode pôr em cima e ela vai lá e não vai ler. Mas pensa nisso aqui. Voltando ao artigo 155. Houve o uso de chave falsa? Sim. Não, sim.
Não é a sua. Eu estou com a minha aqui, alguém entrou no meu prédio, e aí? Houve uso de chave falsa. Como que o advogado... Aí você fala assim, mas advogado não tem nada a ver com isso. Aí você fala assim, tá, minha seguradora não quer pagar meu cliente, porque diz que não houve uso de chave falsa. E aí? Como prova? Por mais 2 minutos eu falo, né? Mas dá para mostrar. Entenderam como é que funciona? Na verdade é assim, isso daqui é uma coisa nova. Nova? Não, isso é antigo, isso existe. Isso daí funciona com aquele, como é que chama o Vale Transporte? Passa fácil, como é que é? Via rápida? Bilhete único. Funciona. É só ter a chave de acesso. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá para descobrir. É seguro até hoje? É, mas já teve um pessoal que quebrou. E homicídio, dá para matar alguém? Dá para matar alguém por via eletrônica sem tacar o computador na cabeça? Dá ou não dá? Alguém tem marca-passo aqui? Se tiver, sai, porque vai ser assustador. Se alguém tiver marca-passo, sério, alguém tem? Alguém? Não, você tem, ele tem, ele levantou a mão. É por causa da Xvideos. Ninguém tem? Bom, eu ia perguntar se é dos modernos, porque os modernos, pensa que toda hora tinha que ser recalibrado, não é isso? Toda hora tinha que recalibrar. E aí isso é uma coisa ruim, né? Porque ia ter que abrir o peito do cara para recalibrar. Aí depois fizeram um negocinho aqui que abria só aqui. Hoje em dia não precisa mais disso. Hoje em dia tem um leitor que ele senta-se à frente do computador, passa as informações médicas via internet para o médico dele e o médico já manda o comando recalibrando. Mas ele pode desfibrilar o cara também, à distância. Tá, existe um ataque, para quem duvidar, tem a documentação dele inteirinha aqui, e esse ataque já foi feito, não com uma pessoa, pegaram um marca-passo, instalaram numa peça de carne e fizeram isso aí à distância. E aí, homicídio ou não? Isso é coisa que vai acontecer em pouco tempo. Continuando, e agora está acabando. Está acabando, eu juro. Espionagem governamental. Eu liguei para o Obama outro dia, ele me atendeu muito bem, e falou assim, porque agora eu não perco mais, eu nem tenho mais 3G, não tenho nada. Eu ligo para ele e falo, chegou o e-mail? Ele vai lá, dá aquela olhadinha, né, e fala para mim que chegou. É muito prático, é legal porque você não gasta com internet. Chega assim, alguém te mandou mensagem? Entra no meu Face, aí ele entra, né? Bem legal. Mas assim, era uma coisa que, isso aqui é a interface, mais ou menos, que coleta os dados, e eu pergunto para vocês, era uma coisa que já existe faz tempo? É. É um sistema de alta complexidade? Não. Sistema idiota. Pensa num cano d'água. Eu consigo ver o que tem passando nele? Consigo, né? Se eu tiver uma janela de inspeção. Agora, pensa que aquilo ali pode ser... Água não, mas energia elétrica, bit, impulso elétrico, pulso elétrico, pode ser duplicado, não pode? Legal, eu duplico aqui. E continua tudo circulando, eu vou duplicando. E aqui eu faço uma leitura com calma de palavras-chave. É isso que acontece. Tudo que passa para os Estados Unidos, acontece isso. Entenderam que não tem nada demais? Um sistema tal. O sistema pelo volume de dados que ele processa, mas não pela tecnologia. Aí fala, mas o Brasil foi pego. Sim, via satélite. O que ele manda via satélite, o que ele manda no cabo submarino, o que ele manda no cabo em outras formas de transmissão, passava por lá, era filtrado quase como os outros. Entendem como uma coisa é complicada? Como barra isso? Tem uma estrutura de rede brasileira. Aí, se eu tiver que mandar um e-mail para os Estados Unidos, vocês têm certificado digital, não tem? Se usar a opção de criptografia, não vai ler. O governo americano não vai ler. Então, a primeira coisa, dica para os advogados, usem esse sistema que vocês já têm para trocar correspondência segura com seus clientes. Seguro mesmo, não vai quebrar. Não vai quebrar. Na hora que alguém conseguir quebrar isso de forma efetiva, metade do sistema de segurança do mundo cai. Desculpa pelo berro do mundo. Né? Tempo esgotado, hein? Mas é que eu fiquei animado. Tempo esgotado. Opa, tá, só Teve finalizar. Crédito de 2, hein? Ok, tem o crédito, não esqueça disso. Obama is watching you, né? Olha lá. E agora você tem aqui o maior desafio, que é a legislação e cooperação internacional. Só para finalizar, então, já vou pular essa aqui e vamos para o final. Como que a gente consegue uma internet mais segura? E depende de todos vocês. Por que todos vocês? Porque muitas dessas coisas são coisas do dia a dia. Outro dia na BNT, nós estávamos lá discutindo o negócio da interceptação legal, né? E aí uma empresa de telefonia falando que, não, porque não sei o que lá, eu entrei no site e falei, vocês são cara de pau, vocês colocam aqui que tem responsabilidade social e ficam trocando de sistema toda hora para atrasar as interceptações legais. Que o juiz deferiu, que o cara é narcotraficante, que ele vai lá e sai e sequestra seu filho. E aí você fala que a polícia não funciona. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa um pouquinho maior do que interesse privado.
Não é porque eu sou policial. Eu não tenho o menor prazer de espionar a vida de alguém. E cada vez que tem uma coisa dessa, me dá um trabalho louco. Mas eu gosto do que eu faço. E eu tenho certeza que os senhores também. Mas mais legal do que o que eu faço, o que os senhores fazem, o que, que é? Poder sair na rua e andar. Não é isso? Então, falando do crime eletrônico, como que a gente consegue melhorar? Primeira coisa, criminalização de algumas condutas. A gente acabou não tendo muito tempo, mas o que acontece? Tem que ser uma coisa mais dinâmica.